das maiores lutas, batalhas da minha vida que eu tenho travado é de manter a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho percebido que isso não é fácil. Ainda mais em dias atuais, em que você tem a tecnologia para tirar você da atenção do Espírito. Você vai tirar um tempo de oração, um tempo de comunhão com o Espírito Santo, o telefone toca, as necessidades aparecem, o WhatsApp apita, tudo acontece. Dá vontade de assistir um filme, dá vontade de sair de casa. Mas eu costumo ensinar as pessoas a falar, primeira coisa, querido, lute pela sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Não há nada que um cristão necessite mais, não há nada que um cristão precisa mais que a pessoa do Espírito Santo. Na quarta-feira nós começamos a falar sobre isso. Eu gostaria de dar continuidade a isso, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós precisamos entender que Deus é um Deus cíclico. O que significa? Deus opera e trabalha por ciclos, podemos chamar de turnos. E esses ciclos de Deus basicamente aconteceram e se repetiram por 3 vezes na história da humanidade. Nós falamos que Deus é um Deus geracional. Você tem na Bíblia 7 dispensações de Deus, 7 alianças de Deus, 7 eras de Deus. E você tem 3 ciclos de um Deus único e Deus verdadeiro que operou na história da humanidade. E aonde nós vemos esses 3 ciclos de um Deus poderoso agindo e operando na história da humanidade? Por exemplo, na Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, você lê assim, ó: um só Deus e Pai de todos. Agora imagine, preste atenção, olha aqui para mim. Imagine que aqui na minha mão tem uma bola. De fato ela existe. Vamos fazer um quadro virtual aqui agora. Essa bola eu vou chamar de Deus. A Bíblia diz que esse Deus, ele habita numa luz inacessível. Homem jamais viu, nem pode ver e nem irá. Paulo fala que nenhum homem poderá ver a Deus. Em João, capítulo 1, no versículo 18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. É o Filho unigênito que revelou. Esse Deus que a Bíblia fala que habita numa luz inacessível, que João 1,18 fala que nunca foi visto por alguém, essa bola bem aqui no meio que eu estou fazendo, esse é Deus. Efésios diz: um só Deus e Pai de todos. Ele está aqui. Esse mesmo Deus dessa bolinha que eu estou fazendo aqui para você, ele teve 3 ciclos de se revelar na humanidade. E esse ciclo está escrito aí. Esse Deus único e verdadeiro, que está aqui, que habita numa luz inacessível, ele... Agora você pega e faz uma perninha nessa bolinha minha, e põe uma outra bolinha em cima, e põe assim: sobre todos. Esse único Deus verdadeiro, esse mesmo Deus único, ele é sobre todos. Agora nós fazemos uma segunda perninha. Esse mesmo Deus único e verdadeiro também foi por todos. Agora esse mesmo Deus único e verdadeiro, ali no texto diz que é em todos. Agora nós temos aí as 3 formas de um Deus único, 3 personalidades distintas. Essa bolinha nós chamamos de Deus, chamamos de essência. Deus em essência é um. Mas esse mesmo Deus em essência, ele é 3 personalidades. Diga amém. Personalidades e não pessoalidades. Pessoa é Cristo, ele é o corpo. Isso está no verso 4. Aonde está o corpo? Está escrito lá, quantos tem? Lê lá. Há um só corpo. A pessoa é o que é visto, é o que ocupa espaço. Diga amém. Agora a personalidade são 3. 3 personalidades distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tem seus próprios atributos, o Filho tem seus próprios atributos e o Espírito Santo tem seus próprios atributos. Voltando ao texto do verso 6. Agora veja bem, o Pai teve o seu tempo de atuação.
O ciclo do Pai. Deus sobre todos. Então você vê em Gênesis 1, versículo 2. E o Espírito do Senhor estava sobre. Não está nem em e nem por. Estava sobre a face das águas. Agora é um Deus atuando de fora para dentro. É um Deus agindo de fora para dentro. Então, eu falei na quarta, todo mundo já teve a tentação de falar, por que Deus não fala comigo igual falou com Moisés? Moisés. Quem já assistiu aquele filme épico do Charles Houston? É isso mesmo o nome dele? Charleston. Você está escondendo a idade, né? É o cara do Ben-Hur, não é? É o mesmo cara do Planeta dos Macacos, Ben-Hur, né? Agora, tá vendo como que eu sei mais que você? Errei o nome. Charlton Heston. Resto comida. Ó, é um dos maiores atores que Hollywood criou. Ele fez Os 10 Mandamentos, fez Ben-Hur, fez Planeta dos Macacos. E aquele filme épico dos 10 Mandamentos, eu falo que aquele filme, gente, tem unção. Quem já assistiu? Te aconselho a assistir. Se você não chorar naquele filme, é impressionante. É um filme com interlúdio, é 4h30 de filme. Você tem que gastar um dia em casa, quando estiver assim de boa na lagoa, para assistir o filme. Mas é muito poderoso o filme. Quando você vê nesse filme que Deus aparece lá no Monte Horebe e chama Moisés. Moisés, rapaz, eles fazem uma produção, uma coisa. E eu falo, está ele ali, rapaz. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E ali eles fazem um efeito especial muito tremendo, do dedo de Deus escrevendo nas tábuas lá em cima do Sinai. Rapaz, eu assisti esse filme, eu terminava o filme e falava assim, ó, o Senhor está mangando de mim. Porque Moisés matou, eu nunca matei ninguém, o Senhor falou com ele assim, o Senhor não fala comigo. Agora você vê Deus falando com Abraão, lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Abraão, sai da casa do teu pai e vai para uma terra, além rio, né? Além o Negro e o Eufrates, que eu te mostrarei. O Tigre e o Eufrates, que eu vou te mostrar. E agora Abraão, sem saber quem era, só por ouvir essa voz, caminhou. Agora veja que você tem a ideia de Deus manifestando de fora para dentro. Coluna, fumaça, nuvem, água saindo da rocha. E essa coisa o povo hoje não entende. Deus não vai mais agir assim, gente. Esse ciclo passou. Não vai mais sair água da rocha. Pode acontecer uma eventualidade. Mas esse ciclo da atividade externa de um Deus passou. Deus sobre todos. Porque agora esse Deus se fez carne. João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Veja, a palavra de Deus criou forma. Em Filipenses 2:6 diz que ele recebeu um nome, que está acima de todos os nomes. Qual é esse nome? O nome de Jesus. Para que todo joelho se dobre e se prostre. Agora você fez uma outra perninha e você põe nessa bolinha lá em cima, filho. Deus é um. Deus em essência está lá naquela bola numa luz inacessível. Ele é um. Mas esse mesmo Deus se manifestou em 3 formas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele é um, mas ele também agiu em 3 e age de 3 formas distintas. Diga amém. Quais são as formas? Quais são as personalidades? Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1, no versículo 17. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas agora Jesus, em João 16, no versículo 17 ou 7, eu não gosto de errar, vou olhar, vou fazer uma colinha aqui. João 16, no verso 7, Jesus deixa claro, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. De quem que ele está falando?
Em João 14, no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro advogado, a fim de que esteja convosco para todo sempre. Jesus deixa claro em João 16, e ele fala assim: é necessário que eu vá. Os discípulos estão chorando porque Jesus diz: eu tenho que ir embora, eu vou partir. Mas agora eles falam: nós vamos ficar sozinhos. Jesus diz: não, quando eu for, ele diz no verso 7, eu vos asseguro que eu tenho que partir. Se eu não partir, o Espírito Santo não pode vir. Perceba na palavra, ele não pode vir. Porque Deus respeita a sua palavra, Deus respeita as suas alianças e Deus respeita os seus tempos e cíclicos, seus ciclos. Veja, aquele era o tempo da encarnação. O Espírito Santo não podia vir enquanto estivesse no período de Deus pelo povo, advogando, curando, transformando, a encarnação. Por isso que Jesus ele vem depois que termina o período ou a dispensação, o ciclo de Deus sobre o povo. Está me entendendo? Jesus fala: é necessário. E ele diz: porque o melhor tempo vai vir. Veja, o melhor tempo vai vir. Que não é Deus sobre, não é Deus por. Tem gente que fala: poxa, se eu andasse com Jesus naquela época, o que eu faria? É só você ver o que você faz hoje, você vai saber o que você faria lá. Mas agora, Jesus fala: ele, o Espírito Santo, virá. E ele diz no verso 8: quando então ele vier, convencerá o mundo. E como que o Espírito Santo convence o mundo? Aparecendo do nada e falando? Agora você vai entender uma coisa interessante. Jesus subiu, pastor Cliff, e o Espírito Santo desceu. Terminou um ciclo, começou um outro ciclo. E a atividade do Espírito Santo, ela é completamente restrita. A de Jesus não. A atividade de Cristo da encarnação é uma atividade universal. A Bíblia diz em João, capítulo 16, no versículo 17, que Jesus veio para o mundo. Ele não veio julgar, condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Veja que Jesus veio para o mundo. E o mundo só iria conhecer a Deus através de Jesus. Qual é a missão de Jesus, do Filho? Salvar o mundo. E a do Espírito Santo? Agora veja bem, você não pode chegar no hospital e falar: Espírito Santo vem nesse lugar. Você não pode chegar para uma pessoa que não tem Jesus e falar: Espírito Santo venha nessa pessoa. Porque Jesus foi dado para o mundo, o ciclo, o Filho foi dado para o mundo, mas o Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. João 14, no verso 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga comigo: o mundo não pode receber. João 14, 17. Veja bem, leia em voz alta: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, só terá o Espírito Santo quem já tem Jesus. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. O Espírito Santo é o tesouro, a Bíblia chama de penhor, ou pedra preciosa da igreja. O nosso grande tesouro é o Espírito Santo. Agora veja, ele não é uma coisa, um treco, uma entidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é menos que o Filho, que o Pai, ele é Deus. Não pense você que existe uma guerra tirânica entre um e outro, igual um rapaz disse: pastor, vocês não podem cantar para o Espírito Santo, vocês não podem adorar o Espírito Santo, vocês não podem fazer culto para o Espírito Santo. Conferência por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Falei: então não podemos glorificar Jesus, então não podemos adorar Jesus, então não podemos cantar para Jesus, porque Jesus disse que veio para glorificar o Pai. Agora veja, Filipenses 2, versículo 6 diz que Deus deu um nome a Jesus.
o qual está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, quando você adora Jesus, é para a glória de Deus. Quando você cultua e chama e congrega e adora o Espírito Santo, é para a glória de Deus. Você está glorificando a Deus cantando a pessoa magnífica do Espírito Santo. Irmãos, o tempo do Pai, Deus sobre passou. Deus de fora para dentro passou. O tempo da encarnação passou. Jesus subiu. Qual tempo nós vivemos hoje? Deus habitando em você. Deus em vós. Jeremias disse: a próxima vez que o templo for construído, ele será construído dentro dos seus corações. Hoje o Santo dos Santos é o seu coração. Hoje Jesus disse: se você crê, viremos. Agora ele está falando dos 3 ciclos: Pai, Filho e Espírito Santo. Viremos em você e faremos morada. Então hoje, através do Espírito Santo, quem está dentro de você é toda a essência de um Deus único. Oh, aleluia! Quando você compreende que 2 corpos ocupam sim o mesmo espaço, porque você tem o seu corpo, mas você tem a pessoa do Espírito Santo. E quem é ele? É o Espírito prometido por Jesus. Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Olha esse texto para você ver que quem não tem Jesus não pode ter o Espírito Santo. Gálatas 4 e 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. E é esse Espírito do Filho, chamado Espírito Santo, que nos faz clamar Abba Pai, ou seja, nos faz ter comunhão com Deus. Por que eu tenho o Espírito Santo? Porque sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho no seu coração, que faz você ter intimidade, entender Deus de uma maneira profunda. Querido, sem o Espírito Santo, a igreja sucumbe. O Espírito Santo não está desligado da igreja. E tem igrejas que creem que o Espírito Santo é só a experiência da regeneração. Ele só existe para regenerar o pecador e gerar arrependimento, depois ele some. O Espírito Santo ele existe para comungarmos, para termos comunhão. Veja bem, toda a parte relacional de Deus na Bíblia, toda a parte de relação pública, relação com o homem de Deus na Bíblia, é ligada à pessoa do Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia, se entristeceu. A Bíblia diz que Israel entristeceu o Espírito Santo. Davi diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando você lê que tem ciúmes, que se entristece, e no Novo Testamento diz que se apaga, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte do Deus único ligada a você, salvo. Ou seja, quem não é salvo, ele não pode se relacionar com Deus. Ele pode ter uma noção de Deus, mas um relacionamento profundo é para quem tem Jesus, é para o salvo. Diga amém. E é o Espírito Santo que faz você querer orar, que faz você ter intimidade, que faz você orar em línguas, que faz você jejuar. É o Espírito Santo que revela no seu coração o coração de Deus. É o Espírito Santo que põe na sua mente a mente de Cristo. E aí Paulo vai dizer que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, é o Espírito Santo na sua mente que faz você ter a mente de Cristo. Que a Bíblia chama, inclusive, o Espírito Santo de Espírito da sabedoria. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. O escritor de Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito da graça. Aqui diz que é Ele que nos ensinará todas as coisas. Além de ensinar, a Bíblia diz que Ele nos revelará todas as coisas. Em Romanos 8:26 diz que Ele intercede por mim por causa das minhas fraquezas.
É Ele que gera em mim, Romanos 2, versículo 4, arrependimento de pecados. Ou seja, quando eu peco, é o Espírito Santo que fala, você fez algo que não devia. Portanto, sem o Espírito Santo, a gente nunca vai saber o que é pecado e o que não é pecado. A nossa mente é nula, é morta, sem a pessoa do Espírito Santo. Ele é o sinal de alerta. Nós precisamos, queridos, mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Nós vivemos no tempo dispensacional do Espírito Santo. Este é o tempo dele. Tanto que no livro do Apocalipse você vê que ele está completamente ligado à igreja. E a Bíblia diz, o Espírito e a noiva. Diga, o Espírito e a noiva. Então quem é que transforma o mundo? Veja que a Bíblia diz que quando ele vier, João 17, João 16, verso 8, ele vai convencer o mundo do pecado. E como que isso acontece? Através da noiva. Porque é o Espírito Santo que prepara a noiva. Olha o que diz a Bíblia, em Mateus 10, a partir do verso 25. Tendo elas dormiram, veio o noivo. E quando elas acordaram, pegaram as suas lâmpadas, que tinham o que na lâmpada? Azeite. E foram ao encontro do noivo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Você percebeu? A Bíblia diz, é o Espírito e a noiva que dizem, vem. Você não separa o Espírito Santo da igreja. E agora, para Jesus voltar, ele tem que subir. Para Jesus, para o Espírito Santo vir, Jesus teve que subir. Para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que subir. Tem que se encerrar um novo ciclo. O apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 25, chama esse ciclo de tempo da igreja, ou famoso tempo dos gentios. E o tempo da igreja vai acabar. Se acaba o tempo da igreja, acaba o tempo do Espírito Santo. Diga amém. Alguém pergunta, mas e como é que vai ter pregação depois disso? O judeu vai se converter, porque veja, o Espírito Santo sobe, desce duas testemunhas. Uma representa a lei, outra representa os profetas, que vão pregar para eles se converterem. Percebeu? Veja, essas duas testemunhas automaticamente são cheias do Espírito. Porque a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da profecia. Todos os profetas profetizaram pelo Espírito Santo. Agora as duas testemunhas descem no poder do Espírito para pregar a Israel, para que eles se arrependam. Mas a igreja já estará lá na glória. Amém? A noiva foi. Dá um glória. Agora você percebe que nós estamos completamente ligados à pessoa do Espírito Santo. A igreja precisa buscar o Espírito Santo. A igreja precisa ter comunhão com o Espírito Santo. A igreja precisa dedicar tempo ao Espírito Santo. A igreja precisa pôr música e falar, Espírito Santo, eu estou aqui para ti. Espírito Santo, eu estou aqui para te ouvir. Vem, Espírito Santo, porque o Espírito Santo é seu penhor. É isso que Paulo fala na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. A graça do Senhor Jesus. E ele separa os 3 ciclos certinho. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu já disse isso, mas vale mencionar. A palavra comunhão, ela tem 3 significados. Primeiro, ela vem da palavra grega koinonia. E a palavra koinonia, ela significa 3 coisas juntas. Primeiro, parceria. Segundo, companheirismo. Terceiro, intimidade. Veja que a palavra comunhão com o Espírito Santo, ela está ligada a 3 tripés: companheirismo, parceria e intimidade. Diga comigo. Ah, mas isso aí está feio demais, gente. Vamos lá. Companheirismo, parceria e intimidade. Então essa palavra comunhão, basicamente com a pessoa do Espírito Santo, que ele vem, o Espírito Santo veio para a igreja, realmente para a igreja ter um relacionamento profundo com ele. Por isso que Tiago vai dizer, não sabeis vós que é com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo anseia por você. Veja que o Espírito Santo,
ele quer se relacionar com você mais do que você quer se relacionar com ele. Ah, querido, o que eu quero é que você descubra o poder do secreto, o poder da atração. Quando você ficar num lugar sozinho com o Espírito Santo e ele vier, você não vai querer sair daquele lugar por nada. E sabe que ele vem depois que a carne morre. Por isso que a fase de receber o Espírito Santo é demorada. Eu já fiz um cálculo, vai de meia hora a quase uma hora até você começar a sentir ele ali no ambiente. Aquele é o período de mortificação da carne. Veja, a oração das 3 da manhã, irmão, é para ser uma oração eficaz e eficiente. Mas a sua busca com o Espírito Santo é no seu devocional. Em 15 minutos, ninguém vai se relacionar com o Espírito Santo. Não vai, esquece. E o que eu espero mesmo é que aconteça nessa oração da madrugada, que o Espírito Santo vai lá e pau, te tome de assalto e você amanheça o dia sem perceber. E aí você, mas pastor, como é que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar rejuvenescido, como se nem tivesse passado a noite acordado, porque quando o Espírito Santo vem, irmão, ele vem lhe dar força também. Eu quero que a igreja descubra o poder do ligar e desligar. Jesus diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. A Bíblia fala de uma chave espiritual. Se todo cristão descobrisse o poder do secreto, o poder de ligar e desligar que há na pessoa do Espírito Santo, aquele poder que tem de influenciar o seu ambiente onde vive. Ou seja, ele liga e desliga. Eu não estou falando do determinismo, querido. Eu estou falando de você ligar, entrar e sair do reino espiritual com a mesma rapidez com que você entra num banco e entra num lugar. Esse é o poder do ligar e do desligar. E o cristão, ele tem que ter esse poder de entrar no Espírito e sair do Espírito, de entrar no Espírito e sair no Espírito, de ter a presença dele, de trazer uma atmosfera, um ambiente de glória aonde você está. Talvez, tem muitas casas que estão vivendo em pé de guerra. Está faltando a presença do Espírito Santo naquela casa. O Espírito da paz. O Espírito Santo é aquela presença, aquele frescor. Sabe, aquela tranquilidade. Sabe quando você construiu um altar dentro da sua casa? Como que se constrói esse altar? Uma célula constrói um altar em casa. Mas mais do que uma célula, que não é suficiente, é uma vida de devocional por aqueles que vivem naquela casa. Constantemente ela constrói um altar a Deus dentro daquela casa. Eu costumo dizer que filhos não fazem o que a gente faz. Desculpa, filho não faz o que a gente manda. Filho faz o que a gente faz. Antes de eu viajar, agora é a hora que o Gianluca vai ficar com raiva. Antes de eu viajar, eu acordei de madrugada e meu filho não estava na cama. O menino foi arrebatado e os pais ficou. Eu fui atrás do Jean. Quando eu subi lá em cima, estava o Jean sentado, chorando, com o meu celular na mão, não sei se era o meu, se era o dele, ouvindo as minhas músicas de devocional. Todas as músicas que eu uso para o meu devocional, ele estava lá no lugar onde eu sento, no meu quarto de oração, fazendo o mesmo. E já estava horas. Eu olhei e vi ele naquele momento lá, deixei. Quando chegou no quarto, falei: filho, você faz isso sempre? Eu falei: sempre. Mas eu fui viajar, porque não tem nada mais feliz que deixa um pai saber que o filho dele tem comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Te dá segurança. Primeiro, você fica seguro sabendo que o seu filho conhece o Espírito Santo. Esse menino foi batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade, quando eu estava pregando a Sara Nossa Terra. Estava pregando a Sara Nossa Terra, as pessoas ali cheias do Espírito, havia um mover tremendo. De repente eu olho para o meu filho com 5 anos orando em línguas. 5 anos de idade. E ele veio à frente aos prantos, e chorando e orando em línguas. E agora, irmãos, eu começo a perceber que esse altar foi construído.
Nós temos um altar a Deus em casa. Sabe, querido, para você acabar com aquele clima pesado que tem na sua casa, de brigas e intrigas, você precisa construir um altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Não adianta você chegar no culto e querer que o Espírito Santo age na sua vida, se você ficou o dia inteiro assistindo Faustão, Geraldo, Celso Portiolli, Eliane. Se você não se preparou para o culto, se você não pôs uma canção num tom alto em casa, enquanto você se arruma, preparou o ambiente para adoração, você não vai ter comunhão com o Espírito Santo se você dedica o dia inteiro para a televisão, para o mundo, para a internet. Chega no culto, em 2 horas você quer que Deus haja na sua vida. Não, querido. O Espírito Santo, ele é ciumento. O Espírito Santo, ele quer tempo com você. O Espírito Santo, ele quer que você construa um altar na sua casa para ele. O Espírito Santo quer que você, pai, fale para a sua família: olha, não vou obrigar, mas eu quero que hajam períodos de oração e devocional em casa, e comece por você, porque se seus filhos virem você orando, eles vão ver que é bom e eles também vão querer orar. E agora não tem nada que dê mais segurança para um pai, sabendo que o filho dele tem comunhão com o Espírito Santo. E sabe como que seu filho vai ter comunhão com o Espírito Santo? Sabendo que o pai dele e a mãe dele têm comunhão com o Espírito Santo. Não adianta você vai orar, menino. O filho fala: vou orar por quê? O senhor não ora. O pai fica em casa e o filho fala: hoje não vou no culto porque eu estou cansado. Aí o filho vê o pai cansado, não vai no culto. Mas de repente vê o pai trabalhando feito um cavalo. Ou vai no futebol, ou acorda de madrugada e trabalha, mas sempre está cansado para Deus. O que passa na cabeça do filho? O pai está mandando a mensagem para o filho que mais importante é as coisas naturais do que as coisas espirituais. Esse filho não vai ter comunhão com Deus nunca. É nesse ponto que Josué disse, eu pus um vídeo do pastor Luciano essa semana: eu e minha família vamos servir juntos ao Senhor. Porque se um filho vê os pais tendo comunhão com o Espírito Santo, eles vão ter isso como cultura, não é um peso. Pais, parem de falar de igreja mal, de criticar, pôr na internet coisas ruins da igreja, porque os seus filhos estão assistindo você. Os seus parentes que você quer que sejam salvos, tem você no Facebook, mas você põe os podres da igreja, eles vão querer ser salvos como? A Bíblia diz que nós somos mensageiros de esperança, pregadores de reconciliação. Comece a transmitir as coisas da verdadeira noiva. Comece a usar a sua internet, seu Facebook, para mostrar o agir do Espírito Santo. Porque você quer que os seus amigos, seus familiares sejam salvos, mas você põe na internet só a banda podre da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, eu durante muito tempo falava: não, tem que denunciar. Aí eu comecei a falar: rapaz, meus primos, meus parentes falaram assim: essa igreja é uma bagunça, você põe umas coisas aí que é louco. Eu comecei a perceber que isso é escândalo. Ai daqueles que escandalizaram e ai daqueles porque retransmite e repassa esse escândalo. Irmãos, eu quero que o mundo saiba quem é Jesus. Eu quero que o mundo saiba a maravilhosa presença do Espírito Santo. Eu não quero nem saber quem caiu, quem deixou de cair. Eu não quero nem saber qual que é a última. Você encontra gente no aeroporto, você viu a última, não quer saber. Irmão, eu quero ficar de pé. Eu não quero saber quem está em pecado, quem não está, quem tem heresia, quem vende sabão, quem não sei o quê. Eu quero ficar de pé. E eu quero que a minha família creia. Eu tenho instruído meu filho: pai, eu vou lá naquela rede de adolescente, vou dar tortada em todo mundo, vou levar uma porque eu manjo de Bíblia. Ele ganhou um concurso na Adventista com 1.500 alunos, ele errou uma questão, eram 68 questões, ele quase gabaritou. E ele só errava porque ele não batia, ele é lento para bater. Quase gabaritou, 1.500 alunos. Falou: agora lá com um pouquinho de adolescente eu orei. Falei: Senhor, que leve umas 35 tortadas para quebrar esse eguinho dele. Diz que levou só 8, né? Eu queria que fosse mais. Falei: aí, filho, você deu tortada? Ih, pai, levei umas 8. Então significa que você errou.
É bom. É bom. Porque veja, essas coisas vêm da nossa ignorância. E é o Espírito Santo que vai tratando isso. Sempre eu corrijo o filho, nunca se sinta superior. Filho, nunca se sinta melhor. A Bíblia diz, se alguém quiser se engrandecer, se humilhe. Sempre considere o próximo superior a você. Filho, nunca se acha bom da boca. Nunca veja os defeitos. Olhe para a obra que o Senhor está fazendo no mundo. E vamos retransmitir ela. Deixa aqui da igreja, cuide do Senhor. Ele é o pastor da igreja, não sou eu. Então ele que se vire com essa noiva. Eu não estou casado com ela. Não é minha mulher. A mulher dele, então ele que se vire. O meu papel é cumprir bem a minha missão. Diga amém. Diga, eu quero desempenhar a minha missão. Ser um pregador da justiça. Portanto, irmãos, temos que identificar isso. Companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhamento, relação social, parceria. A palavra koinonia também significa participação conjunta do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo faça isso, o Espírito Santo não vai fazer, ele vai dizer, eu vou fazer com você. Por isso que a Bíblia diz o Espírito e a noiva. Não é só o Espírito, é o Espírito e a noiva. É o Espírito Santo e você. Não é só o Espírito Santo. Ele é seu parceiro, ele não é seu guru. Ok? Ele não é uma entidade, você faz um despacho, ele se vira para fazer tudo. Não, ele é um companheiro, ele é um amigo. Eu tenho que ter parceria com o Espírito Santo. E nós fragmentamos isso aqui em 3 tripés. 3 tripés. Diga comigo, companheirismo, parceria e intimidade. A definição da palavra companheirismo é fazer algo juntos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele quer fazer algo com você. Com você. A obra que o Espírito Santo realiza em você é junto com você. Por isso que a Bíblia diz, deixe ser cheio do Espírito. Nunca é sozinho. A atividade do companheirismo do Espírito Santo é fazer algo comigo. Jesus fez por você. O Espírito Santo faz com você. Jesus morreu pelo mundo. O Espírito Santo veio para agir com a igreja. É em nós, é através de nós. Então fica evidente, queridos, nas Escrituras, que os apóstolos, eles dependiam desse companheirismo com o Espírito Santo. Em Atos 20, 22 ao 23, nós lemos Paulo dizendo assim, eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. Você percebe que os discípulos não davam um passo sem antes ouvir o Espírito Santo. Atos 10 e 19 encontramos o apóstolo Pedro recebendo esse tipo de direção do Espírito Santo. Diz assim, ó, Simão, 3 homens, olha o Espírito Santo fala a Pedro, Simão, 3 homens estão procurando por você. Então, o Espírito Santo lhe disse exatamente a Pedro, Pedro, você tem visita, eu quero que você vá com eles. Ah, queridos, nós temos que ter essa direção do Espírito diária. Olha, saia um pouco mais tarde. Não saia. Não compre isso. Não venda isso. Não se envolva nisso. Não faça essa sociedade. Não vá nessa viagem. É essa parceria que nós devemos ter com o Espírito Santo. Em Atos 8 e 26, nós vemos o Espírito Santo direcionando Filipe. Diz assim, ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você percebeu? Que os apóstolos não faziam nada sem a direção de Deus. Agora temos mais um relato. Dessa vez Paulo, Timóteo e Silas. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, presta atenção, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus, quem é o Espírito Santo? Gálatas, o Espírito de Jesus os impediu. Como nós fazemos besteira sem o Espírito Santo? A gente compra, a gente vende, a gente faz, porque a gente não ouve a voz do Espírito.
A igreja primitiva deu certo, porque ela era pastoreada pelo Espírito Santo. A igreja hoje precisa convidar o Espírito Santo de novo para pastorear. Os pastores precisam entregar as suas igrejas, e eu digo suas igrejas, ao Espírito Santo. Eles precisam fazer uma cerimônia. Irmãos, a partir de hoje, eu não sou mais o pastor dessa igreja. Estou passando a igreja para outro pastor. Isso vai causar um pânico na igreja. Mas eles vão falar, a partir de hoje, essa igreja é do Espírito Santo. Porque os apóstolos eram comandados e dominados pela pessoa do Espírito. Em segundo lugar, nós temos a parceria do Espírito. E essa é uma palavra usada, uma outra palavra usada para definir koinonia. Em Lucas 5, no verso 6 e 7, nós vemos um exemplo de parceria do Espírito Santo. Diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quais começar a afundar. Foi uma parceria ou não foi? Quem estava no barco com eles fazendo essa parceria? O Espírito Santo enchendo Jesus com toda a sua virtude. Ei, não pesca por aí. Será que Deus é tão grande, está preocupado com a minha pescaria? Irmão, Deus está preocupado comigo, com um centavo que você recebe no seu trabalho. O Espírito Santo pode estar falando, ei, faça isso que você vai ganhar mais dinheiro. Ei, fecha esse negócio. Não fecha esse negócio, você vai perder dinheiro. Veja você que esse é o papel do Espírito, nos direcionar nas decisões da vida. As mães de meninos já tem que orar antecipado pelas namoradas. Espírito Santo, não deixa que nenhuma tranqueira, mocreia aproxime-se do meu filho. Nenhuma carabina de matar crente. As mães de menina, no meu caso, os pais, o Espírito Santo não deixa ninguém aparecer. Né? Espírito Santo, arrebata antes de chegar, porque se o senhor não arrebatar, eu arrebato na porta da minha casa. Isso não serve para você não, viu? Tá bom? Isso não serve para você não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós devemos, gente, nos preocupar com a atividade do Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço nessa situação desse trabalho hoje? Ele é seu parceiro. Espírito Santo, eu não sei como proceder nessa situação familiar. Espírito Santo, me dê sabedoria. Mas sabe qual é o problema, Fernanda? Que a gente ora pouco. Né, tio Jorge? A gente tem pouca comunhão com o Espírito Santo. A gente pensa que é bobeira ficar falando sozinho. Você não está falando sozinho. Quando você começar a gastar tempo com o Espírito Santo, quando você sair daquele lugar, você vai chegar assim, poxa marido, tive uma ideia. Você não teve ideia nenhuma. Foi lá no seu devocional que o Espírito Santo clareou suas ideias, capite? Foi lá no seu devocional que o Espírito Santo clareou a sua visão. Nossa, eu tive uma direção urgente, dia da beleza, lavacar, tantas outras coisas que a gente tem, tudo é coisa que Deus me dá quando eu estou orando. Que sucesso que foi aquele lavacar, menino. Que coisa, levantaram um recurso tremendo para missões. Eu falei, chamei o Luiz e a Cláudia, falei, olha, eu quero isso, isso e isso uma vez por mês na igreja. Aí uns, pastor, isso não vai funcionar. Te pergunto se funcionou ou não. Veja, é o Espírito Santo que pastoreia a igreja. Eu tenho buscado direção do Espírito Santo para essa igreja em Curitiba. Porque apesar de sermos a mesma igreja, cada lugar tem sua identificação, tem sua personalidade, sua peculiaridade. Isso vai pela cultura. Curitibano não é Campo Larguense. Podemos ter a mesma visão, o mesmo ministério, mas tem coisas que é daqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aprenda essa parceria, diga amém. Oh, aleluia. Em Atos 20, 28 diz assim, ó: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Opa! Quem coloca pastor na igreja? Agora veja bem, Deus não deu igreja para pastor. Deus deu pastor para a igreja. Eu vou dizer de novo. Deus não deu igreja para pastor.
Deus deu pastor para a igreja. Diz que a Bíblia colocou o bispo na igreja, não deu a igreja para o bispo. A Bíblia diz sobre o qual o Espírito Santo colocou. Eu estou aqui sendo guiado pela pessoa do Espírito Santo. E em último lugar, intimidade. Na tradução mais pura da palavra de Deus, o texto de 2 Coríntios 13:13 translitera assim: que a profunda amizade do Espírito Santo seja com vocês. Que texto lindo. Espero que depois desse culto a bênção apostólica tenha mais sentido para você. Porque é assim que se lê, que a profunda amizade do Espírito Santo esteja com você. Quem quer essa amizade na sua vida? Em Tiago 4:5 diz: ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Você percebeu? O Espírito Santo te quer. Que coisa linda. Diga: o Espírito Santo me quer. Ele quer você, ele anseia por você. Isaías 43, verso 14: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Quem tomou o conselho para ele, para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A resposta é ninguém. Ele é Deus. Ele é o Espírito da sabedoria. Romanos 8:26 diz que é Ele que intercede por você, porque você não sabe orar direito. Então Ele alinha a sua oração, a verdadeira oração, que é a oração da bondade de Deus. Eu quero terminar aqui agora. Gostei, filho. 3 coisas na sua comunhão com o Espírito Santo que deve começar hoje. Primeiro, alguma vez você já orou: Espírito Santo, eu quero orar? Porque antes de orar, você deve pedir um espírito para orar. A Bíblia chama isso de espírito de oração. É quando você aprende em espírito, aprende a gostar de orar. Porque tem gente que ora, mas não consegue orar constante, porque ele não tem um espírito de oração. Primeira coisa que você vai fazer hoje, à meia-noite: Senhor, me dê um espírito para orar. Que é basicamente: ensina-me a orar. Segunda coisa, lute pela sua comunhão com o Espírito Santo. Olha para mim, escolha um lugar, uma hora, e não abandone aquilo por nada. Isso tem que ser diário. Gaste tempo com o Espírito Santo, para você ter direções dele, parceria, companheirismo, intimidade em toda a sua vida. Em terceiro lugar, gere a cultura de andar em espírito. O que é a cultura de andar em espírito? Estou no carro, uma música espiritual. Estou em casa, é claro que você tem que ter o seu momento de lazer, mas deixa ali uma adoração ambiente. Estou onde eu estou, é assim que um crente vive. A boca fala do que está cheio o coração. Isso não é da noite para o dia, irmão. Mas passe a partir de hoje gerar uma cultura espiritual. Uma cultura de um cristão espiritual e não de um cristão carnal. E você vai perceber que depois de hoje, o Espírito Santo vai ser o seu melhor amigo.